Para aqueles que não acreditam na existência de entidades como legiões demoníacas, a ideia de provar sua existência pode parecer desafiadora, especialmente dentro de um contexto religioso. No entanto, dentro das tradições cristãs, há argumentos e experiências que alguns consideram evidências da presença dessas forças espirituais malignas. Vamos explorar como essa perspectiva pode ser apresentada, baseada em bases bíblicas e interpretações teológicas. Muitas pessoas que acreditam na existência de demônios baseiam sua convicção em experiências pessoais ou testemunhos de outros. Essas experiências podem incluir encontros com o sobrenatural, como manifestações inexplicáveis de fenômenos, mudanças comportamentais repentinas ou eventos que desafiam explicações naturais. Embora esses relatos não possam ser empiricamente verificados, para aqueles que os vivenciam, eles são profundamente convincentes e moldam suas crenças. Do ponto de vista teológico cristão, a existência de demônios é fundamentada principalmente na interpretação das Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento. Jesus Cristo, nos Evangelhos, frequentemente se deparou com indivíduos possuídos por demônios e realizou exorcismos, demonstrando sua autoridade sobre essas entidades espirituais. Mateus 8, 28 e 34, Marcos 5, 1, 20. Esses relatos são vistos como eventos históricos por muitos cristãos e são considerados como evidência da realidade das forças demoníacas. Além disso, Paulo, em suas epístolas, faz referência às hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6:12, destacando a crença na existência de poderes malignos que operam contra o plano de Deus na esfera espiritual. Essas passagens são interpretadas como confirmações bíblicas da existência e da atividade dos demônios, encorajando os crentes a estarem vigilantes contra essas forças espirituais. Para muitos teólogos e estudiosos cristãos, a presença de forças demoníacas é frequentemente entendida como parte de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. A capacidade de discernir essas influências espirituais, de acordo com essa visão, requer uma sensibilidade espiritual e uma compreensão das Escrituras que vai além da análise puramente racional. A manifestação do mal no mundo é vista como uma confirmação indireta da existência dessas entidades malignas, enquanto a presença e a intervenção divina são vistas como respostas ao mal. Para aqueles que não compartilham dessa crença, pode ser desafiador apresentar evidências concretas da existência de demônios. No entanto, dentro do contexto cristão, argumentos baseados em experiências pessoais, relatos históricos nas Escrituras e uma visão teológica da batalha espiritual são frequentemente usados para sustentar essa convicção. É importante reconhecer que questões de fé e espiritualidade muitas vezes transcendem a verificação empírica e estão enraizadas em experiências pessoais e interpretações das tradições religiosas. Portanto, para aqueles que procuram confirmar a existência de demônios com base nas Escrituras, a exploração desses textos e a reflexão sobre experiências pessoais de fé e espiritualidade podem fornecer uma base para sua convicção. O diálogo respeitoso e a abertura para diferentes perspectivas são fundamentais ao discutir questões tão profundamente enraizadas em experiências pessoais ou testemunhos de outros. Essas experiências podem incluir encontros com o sobrenatural, como manifestações inexplicáveis de fenômenos, mudanças comportamentais repentinas ou eventos que desafiam explicações naturais. Embora esses relatos não possam ser empiricamente verificados, para aqueles que os vivenciam, eles são profundamente convincentes e moldam suas crenças. Do ponto de vista teológico cristão, a existência de demônios é fundamentada principalmente na interpretação das Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento. Jesus Cristo, nos Evangelhos, frequentemente se deparou com indivíduos possuídos por demônios e realizou exorcismos, demonstrando sua autoridade sobre essas entidades espirituais. Mateus 8, 28 e 34, Marcos 5, 1, 20. Esses relatos são vistos como eventos históricos por muitos cristãos e são considerados como evidência da realidade das forças demoníacas. Além disso, Paulo, em suas epístolas, faz referência às hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6:12, destacando a crença na existência de poderes malignos que operam contra o plano de Deus na esfera espiritual. Essas passagens são interpretadas como confirmações bíblicas da existência e da atividade dos demônios, encorajando os crentes a estarem vigilantes contra essas forças espirituais.
Para muitos teólogos e estudiosos cristãos, a presença de forças demoníacas é frequentemente entendida como parte de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. A capacidade de discernir essas influências espirituais, de acordo com essa visão, requer uma sensibilidade espiritual e uma compreensão das Escrituras que vai além da análise puramente racional. A manifestação do mal no mundo é vista como uma confirmação indireta da existência dessas entidades malignas, enquanto a presença e a intervenção divina são vistas como respostas ao mal. Para aqueles que não compartilham dessa crença, pode ser desafiador apresentar evidências concretas da existência de demônios. No entanto, dentro do contexto cristão, argumentos baseados em experiências pessoais, relatos históricos nas Escrituras e uma visão teológica da batalha espiritual são frequentemente usados para sustentar essa convicção. É importante reconhecer que questões de fé e espiritualidade muitas vezes transcendem a verificação empírica e estão enraizadas em experiências pessoais e interpretações das tradições religiosas. Portanto, para aqueles que procuram confirmar a existência de demônios com base nas Escrituras, a exploração desses textos e a reflexão sobre experiências pessoais de fé e espiritualidade podem fornecer uma base para sua convicção. O diálogo respeitoso e a abertura para diferentes perspectivas são fundamentais ao discutir questões tão profundamente enraizadas na existência de poderes malignos que operam contra o plano de Deus na esfera espiritual. Essas passagens são interpretadas como confirmações bíblicas da existência e da atividade dos demônios, encorajando os crentes a estarem vigilantes contra essas forças espirituais. Para muitos teólogos e estudiosos cristãos, a presença de forças demoníacas é frequentemente entendida como parte de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. A capacidade de discernir essas influências espirituais, de acordo com essa visão, requer uma sensibilidade espiritual e uma compreensão das Escrituras que vai além da análise puramente racional. A manifestação do mal no mundo é vista como uma confirmação indireta da existência dessas entidades malignas, enquanto a presença e a intervenção divina são vistas como respostas ao mal. Para aqueles que não compartilham dessa crença, pode ser desafiador apresentar evidências concretas da existência de demônios. No entanto, dentro do contexto cristão, argumentos baseados em experiências pessoais, relatos históricos nas Escrituras e uma visão teológica da batalha espiritual são frequentemente usados para sustentar essa convicção. É importante reconhecer que questões de fé e espiritualidade muitas vezes transcendem a verificação empírica e estão enraizadas em experiências pessoais e interpretações das tradições religiosas. Portanto, para aqueles que procuram confirmar a existência de demônios com base nas Escrituras, a exploração desses textos e a reflexão sobre experiências pessoais de fé e espiritualidade podem fornecer uma base para sua convicção. O diálogo respeitoso e a abertura para diferentes perspectivas são fundamentais ao discutir questões tão profundamente enraizadas na crença religiosa e na experiência espiritual.